Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Oi, tudo bem? Meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. Minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Eu estava lembrando sobre um post que eu fiz uma vez no meu Instagram, mas que foi há muito tempo, e eu falava de como que a gente tinha que ter cuidado ao ficar fazendo brincadeiras em relação à nossa aparência, ao nosso jeito de ser. Eu falava nesse post que essas brincadeiras que a gente vai fazendo, que de uma certa forma fala mal da nossa aparência, que fala mal de quem a gente é ou de como a gente é, que nessas brincadeiras, se elas fossem feitas várias vezes, elas poderiam se tornar mantras pra gente. E aí eu lembrei desse post que eu fiz e resolvi fazer um vídeo falando mais profundamente sobre essa percepção. É muito comum que pra gente na sociedade performar de uma certa forma uma humildade, uma modéstia, a gente ficar reparando nos nossos erros, a gente ficar falando da nossa aparência, da nossa roupa, do nosso jeito de ser, de uma certa forma ali pra gente não passar uma postura arrogante para outra pessoa. Então, não sei se vocês já conhecem alguma pessoa que já fez isso, ou se vocês lembram de ter feito isso em algum momento na vida de vocês, de ser aquela pessoa que está sempre de alguma forma se denegrindo. Ou vem alguém e elogia a roupa da pessoa, ou vem alguém e elogia sua roupa, e aí você já fala assim: ah, não, mas essa roupa aqui eu comprei lá no brechó. Aí a pessoa fala no cabelo, elogia o cabelo da pessoa, a pessoa fala: nossa, mas meu cabelo não, meu cabelo tá desidratado, não fiz hidratação, tem muito tempo que eu não vou no salão, que eu não cuido dele. Aí a pessoa vai elogiar a inteligência da outra, ou vai elogiar a personalidade, a pessoa fala: ah, mas eu não sou tanto assim. Chega a ser tão perturbante que a pessoa não consegue aceitar nenhum mínimo elogio. Então, qualquer elogio que a outra pessoa der para ela, ela vai rejeitar. Isso primeiro é ruim, porque a pessoa que está dando um elogio, né, ela está falando uma percepção dela. Nem que seja por educação, a gente deveria aceitar o elogio, porque a pessoa está expressando ali a visão dela sobre a gente, né? Então, quando a pessoa fala, independente se você acredita ou não, agradecer deveria ser o mínimo. Só que a gente aprende que a gente não pode, né? A gente não pode se vangloriar, a gente não pode falar bem da gente mesmo, né? Porque senão a gente vai acabar sendo taxado de arrogante, de soberbo. As pessoas vão falar que a gente está se achando. Então a gente fica numa falsa modéstia, nessa falsa humildade, falando que nosso cabelo é assim, o nosso nariz é assim, o nosso corpo é assim, a nossa roupa é assim, que a gente é feio, que a gente é ruim, que a gente é bobo, que a gente é burro. A gente brinca de uma forma muito pejorativa e muito negativa em relação a gente mesmo. E o grande problema, gente, é que quando a gente começa a repetir uma coisa por várias vezes, de forma muito constante, a gente acaba criando uma crença sobre aquilo. Então, se você está sempre dizendo que você é feio, que você é burro, que suas roupas não são legais, que seu jeito de vestir não é legal, que você não é uma pessoa interessante, se você o tempo todo fica brincando, falando essas coisas de si mesmo, vai chegar uma hora que você vai começar a acreditar nisso que você está falando. E aí, aquilo que você fala sobre si, essa visão distorcida que você está posicionando sobre si mesmo, vai acabar se tornando algo verdadeiro para você, algo fixo, algo sólido. Aí você vai acabar acreditando nessas brincadeiras que você faz. Por isso que no post que eu tinha feito, eu falei: qualquer brincadeira feita várias vezes, ela se torna um mantra. Mantra por quê? Porque o mantra é aquela palavra lá que a gente fala e a gente fica repetindo aquela palavra para que a gente entre num estado ali de consciência, que a gente mude o nosso estado vibracional, ou que a gente faça para se concentrar em determinada coisa. Mas o mantra é o quê? É uma coisa que você fica repetindo várias vezes e aquilo vai mudando a sua consciência. Da mesma forma, se você fica o tempo todo brincando, falando que seu nariz é feio, que sua boca é feia, que seu cabelo é feio, que sua roupa é feia, que você é pobre, que você é sujo,
ficar brincando desses tipos de menções sobre você, se você continuar repetindo, aquilo vai se tornando algo sólido na sua vida. E não se admire se você começar realmente a achar isso sobre você. Se por algum acaso você já não achar isso. Porque, gente, como quase todos nós vivemos com uma baixa autoestima, né? Chega a ser rotineiro, ser comum as pessoas terem baixa autoestima o tempo todo, e como é muito comum que a gente se veja nesse estado, a gente sempre está revelando ali o nosso estado interior. Se a gente não está bem com a gente mesmo, se a gente não consegue se aceitar totalmente, se a gente não consegue se acolher, se a gente ainda se vê de uma forma muito ruim, na nossa comunicação, no nosso dia a dia, a gente vai deixar escapar essas coisas. Então aí, quando a gente fazer uma brincadeira e a gente for fazer uma brincadeira sobre nós, a gente vai atribuir àquele julgamento uma verdade. Por isso que muitas das brincadeiras que são feitas têm fundos de verdade. Por quê? Às vezes tem algum detrito emocional ali, às vezes tem alguma raiva guardada, às vezes tem ali alguma questão subliminar. Então, nem sempre brincadeira é só brincadeira. Tem gente que fala isso, né? Que é só uma brincadeira, mas no fundo aquela pessoa tá ali com questões mal resolvidas, tá querendo descontar em outras pessoas, tá querendo de alguma forma soltar ali o veneno dela, usar alguém como bode expiatório. Então, assim como outras pessoas fazem isso com as outras, de fazer piadinha, de denegrir outras pessoas, a gente faz isso com a gente mesmo. A pessoa elogia a gente, aí a gente fala, ah, mas eu não sou assim, olha isso aqui, olha como eu sou horrível, olha como eu sou terrível, olha como eu erro. E aí a gente dá aquela falsa risada, né? Pra dizer que a gente não acha aquilo de verdade, né? Pra fingir uma falsa modéstia. A gente dá aquele risinho assim meio amarelo, tipo, ah não, olha como eu sou burro. E você dá aquela risada, mas no fundo você já acredita naquilo. Por quê? Porque aquela sua piada, aquela sua brincadeira, ela tá revelando o seu estado interior. Então, a forma como você se vê está representada nessas suas brincadeiras, nessa forma a qual você fala de si mesmo. É claro, gente, que a gente não pode ter uma postura arrogante, que eu não concordo aqui com ficar se vangloriando à toa, que eu não concordo aqui com ter uma postura narcisista, onde vai ficar falando só sobre si mesmo, achar que não tem erros, achar que não tem defeitos. Não, mas também não é saudável, não é equilibrado a gente ficar denegrindo a nós mesmos, falando mal de nós mesmos. Isso não faz sentido, não faz bem pra gente. E aquilo está revelando o quê? Está revelando que a gente não consegue se acolher, que a gente não consegue se aceitar. E aí, aquela sua aceitação que já é pequena sobre si mesmo, se você começa a repetir, repetir aquelas frases, aquelas semânticas, ficar falando que você é isso, que você é errado, que você é burro, que você é menos, que você é inferior. Se você continua repetindo isso, aquilo só vai se tornando mais verdade para você. E aí, quando você tiver a oportunidade de olhar para sua luz, você vai fingir que ela não existe, você não vai conseguir nem enxergá-la. Essas crenças estão dificultando de você conseguir ver quem realmente você é, na sua totalidade, tendo defeitos e tendo qualidades. Então, gente, a questão não é se ver de uma forma super valorizada. Isso também é crença. E também não é se ver de uma forma inferior. Entende? Porque isso também é uma visão equivocada. Porque isso exclui um lado seu. Então, quando você se olha se supervalorizando, você está excluindo o fato de que você erra, de que você não é perfeito, de que você tem ali algumas coisas que você tem que lapidar, ou que você não sabe tudo ainda. E quando você se vê de uma forma só pejorativa, você está ignorando que você tem uma luz, que você tem um lado bom, que você tem algo de importante para trazer para o mundo, que você tem inteligência, que você tem sua sabedoria, que você tem sua importância. Independente se você se vê de uma forma super valorizada ou se você se vê de uma forma pejorativa, você não está se vendo na totalidade, você não está se enxergando. Por quê? Porque você está se olhando através de crenças. E crenças não são a realidade. A realidade e as crenças é diferente. Uma pessoa ela pode ter crença sobre algo,
não necessariamente ela está vendo realmente o que aquilo representa. Ela não está vendo o que aquilo, qual a função daquilo. Quando você se olha dessa forma pejorativa, você está se olhando com um olhar prejudicado, um olhar assim, embaçado, um olhar míope. Você está se olhando com um monte de crença atribuída. E se você olha para si mesmo com esse monte de crença, você não consegue se enxergar. Antes de você conseguir de fato enxergar a si mesmo, você vê todas aquelas crenças. Então, quando você fala de você mesmo, você olha para você mesmo, você pensa: não, eu sou burro, não, eu sou feio, não, eu sou desajeitado, não, eu sou desengonçado, eu sou desastrado, não, eu não sei me vestir direito. Eu não sou inteligente em matemática porque um professor que eu tive na quinta série falou que eu não era, então, desde então eu tenho repetido que eu não sou. Eu sou feio porque um amiguinho na minha infância falou que eu era feio, que eu era estranho, e aí desde então eu repeti que eu era feio, que era estranho. É muito comum que a gente pegue a visão de outras pessoas, que a gente pegue as palavras de outras pessoas na nossa vida, comece a repetir essas palavras como um papagaio e comece a formatar crenças e viver segundo essas crenças. Então, a gente pega uma experiência da nossa vida que alguém falou que a gente é assim e assado, e a gente, antes da gente refletir internamente, se perguntar se aquilo tem veracidade, a gente já digere como verdade. Então, aí, nesse momento, a gente já começa a repetir o que aquela pessoa está falando. Mas, às vezes, a visão que aquela pessoa tem sobre você é uma visão equivocada, inconsciente. Às vezes, aquela pessoa está falando aquilo porque ela está com raiva, ou porque ela tem inveja, ou porque ela está com algum problema emocional, ela está passando por algum problema na vida dela e ela descontou em você. Às vezes a gente pega o comentário de outras pessoas e a gente começa a repetir como um papagaio na nossa própria vida, sem refletir se aquilo realmente faz sentido. E se você continua repetindo e repetindo e repetindo e repetindo, você em nenhum momento vai questionar se aquilo é verdade ou não. E aí você vai começar a realmente acreditar que aquilo é verdade, vibrar segundo aquilo. A sua vida vai ser pautada por aquela forma. Então, se você em círculos de amigos sempre repete que você é feio, que você é desengonçado, que você não é interessante, que ninguém quer falar com você, que ninguém quer te olhar, que ninguém quer conversar com você, se você ficar o tempo todo repetindo, seja em forma de brincadeira ou seja de uma forma velada, você está se fechando para a vida. Você está se vendo através de crenças, você está fortificando cada vez mais essas crenças. E aí, não é raro que as pessoas comecem a te olhar dessa determinada forma, comecem a apontar. Por quê? Porque você acredita nisso, você emana isso. É como se você estivesse ali exalando aquele odor de baixa autoestima, de inferiorização. As pessoas sentem e muitas se aproveitam disso para ir cutucar sua ferida, para falar sobre você. Não que isso seja certo, não é. Mas o fato é que se você não consegue ter uma relação boa consigo mesmo, é muito comum que as pessoas comecem a te cutucar. Para quê? Para que você aprenda a não levar em conta a opinião dessas pessoas. Mas se você não consegue não levar em conta, se você leva tudo a sério, e você acredita em tudo que as outras pessoas falam, aí mesmo que você vai atrair pessoas, vai aparecer gente do bueiro para vir cutucar sua ferida, para vir falar do seu cabelo, para vir falar da sua roupa. Por quê? Você pensa isso. E você vai atrair pessoas que pensam dessa determinada forma. Ou você acha que quando você tá ali pensando que você é feio, que você é desengonçado, você não tá cocriando, não tá fazendo nada, tá fazendo uma coisa assim super tranquila, simples, que não te afeta de nenhuma maneira. Não, na verdade afeta. Isso vai mudando a sua postura corporal, a sua forma de se relacionar com as outras pessoas. Como você vai acreditando que você não é capaz, que você não é interessante, quando você vai conversar com alguém, você já meio que corta essa relação, você já cria uma muralha de você em relação à pessoa. Então você já não tem mais entusiasmo em conversar com pessoas novas, em conhecer novas pessoas, em fortificar o seu vínculo de amizades, em sair com alguém. Por quê? Porque você já não é um interessante mesmo, você é uma pessoa assim desengonçada, estranha, então para que você vai ali para mais uma vez ser confirmado que você é uma pessoa nada a ver, que você é uma pessoa desinteressante? Por que você vai se dar esse trabalho? Melhor ficar aqui quietinho na sua, que aí
você não sofre, né? Que aí você não precisa ouvir de novo, porque aí você não perde tempo. É isso que a gente acredita, mas essa posição que a gente tem, essa postura que a gente tem perante a vida, ela está sendo alimentada por essas crenças que a gente foi repetindo, que a gente pegou de outras pessoas. E aí pode vir até uma pessoa muito legal que te acha muito interessante, mas a sua própria postura de se inferiorizar, de se isolar, faz com que a pessoa não consiga nem ao mesmo trocar palavras com você. Então é muito interessante que a gente tenha consciência sobre as nossas brincadeiras, sobre as nossas palavras que são lançadas sobre a gente, sobre nós mesmos, porque tudo isso vai se criando uma crença. Se você continua repetindo, repetindo e repetindo, você vai acabar acreditando nessa forma pejorativa de você se olhar. Mas você não precisa se olhar dessa forma pejorativa. Você não precisa ficar fingindo modéstia, humildade. Uma coisa é você reconhecer que você não é perfeito, que você tem defeitos. Isso é uma coisa. Outra completamente diferente é você em nenhum momento reconhecer a sua luz, em nenhum momento reconhecer os seus potenciais, é você fechar os seus olhos, cruzar os braços em relação às suas qualidades, às suas potências, à sua criatividade, à sua inteligência. Isso é diferente de humildade, isso não tem nada a ver com humildade. Embora seja feito na sociedade isso como humildade, seja passado como humildade, na verdade, isso não chega nem perto da verdadeira humildade, né? Que é aquela quando a gente olha para nós, nem mais nem menos, a gente reconhece o que a gente é verdadeiramente, tanto os defeitos como as qualidades, tanto os erros como os acertos. A gente se reconhece do jeito que a gente é. Então você ficar se denigrindo, ficar falando mal da sua roupa que você comprou, do seu cabelo, do seu jeito de falar, de andar, de correr, enfim, isso não é ser humilde. E isso não é bom pra gente, não é saudável. A gente não deveria cultivar esse tipo de comportamento, porque só vai abaixando cada vez mais a nossa autoestima. E aí, para a gente conseguir mudar essas crenças depois, é mais um trabalho enorme, porque olha o tempo que você ficou repetindo essas frases, repetindo essas brincadeiras. Uma coisa é você falar de si mesmo de uma forma leve, descontraída, você brincar com o fato de que você erra, você brincar com o fato de que você não é perfeito. Isso é diferente de você falar uma brincadeira com aquele sentimento ruim, com aquele sentimento de baixa autoestima, você falar aquilo já acreditando que aquilo é verdade. Esse é o problema. Quando a gente sabe rir dos nossos erros, de uma forma leve, não existe o problema. Brincar com os nossos erros. A gente erra o tempo todo, a gente tem que levar os erros com leveza. Mas é diferente quando a gente pega um aspecto nosso e demoniza ele e acaba tratando ele com uma gravidade maior do que ele já tem. Que acaba, de uma certa forma, impondo essa brincadeira, essa forma de pejorativa da gente se ver, a gente imbui aquilo de um sentimento de baixa autoestima, de um sentimento de desprezo, onde a gente vai acreditando naquilo que a gente vai falando. Se você é uma pessoa que acaba fazendo muitas brincadeiras em relação a si mesmo, ou que de vez em quando você se pega falando mal sobre si mesmo, repare-se nos momentos que você está fazendo essas brincadeiras, repare o sentimento que está presente ali naquele momento. É um sentimento de leveza? É um sentimento de bom humor? É uma alegria? Ou tem ali uma baixa autoestima acompanhando? Tem ali de uma certa forma uma crença instaurada? Tem de alguma forma ali um sentimento ruim, uma tristeza, uma revolta, uma frustração? Então repara nisso, porque se nessas brincadeiras tem um sentimento denso, pesado, com certeza aquilo não é só uma brincadeira, aquilo está revelando que você está carregando essa crença sobre si mesmo. E aí é trabalho seu começar a mudar a forma com a qual você fala de si mesmo. Então, em vez de você ficar falando dos seus erros, em vez de você ficar falando dos seus defeitos, começa a reforçar, não precisa ser para outras pessoas, mas reforça para si mesmo como você é bonito, como você é inteligente, como você tem potências, como você tem criatividade para trazer para o mundo, como você é importante, como você tem luz, como você
é útil na vida de outras pessoas, começa a falar isso. No começo pode até parecer uma coisa da boca para fora, uma mentira. Mas assim como aquela frase que foi dita lá atrás de que você não era insuficiente, tinha pouco poder, ela foi ganhando poder à medida do quê? À medida que você foi repetindo. Então, se você pega uma frase, uma forma de se ver e começa a enaltecer suas qualidades, a sua luz, se você faz isso de forma consistente, progressiva, você cada vez mais vai acreditando nisso e você vai mudando a sua crença, você vai mudando a forma com a qual você olha para si mesmo. Quando você perceber que você começou de novo com aquelas brincadeiras, com aquele jeito torto de falar sobre si mesmo que mentalmente, se não for possível de forma verbal, pelo menos mentalmente, comece a falar para si mesmo que você é interessante, sim. Troque o foco dos seus pensamentos do negativo para o positivo. Não vai adiantar você ficar brigando contra os pensamentos negativos sobre si mesmo. O que você tem que fazer é focar nos pensamentos positivos, cultivá-los de uma forma consistente para que eles, de uma certa forma, se tornem mais fortes para você. Então, repetindo, veio pensamento ruim sobre si mesmo, antes de você ficar fazendo piada, começa a reforçar o seu lado luz. No começo vai ser muito difícil, mas com o tempo você vai começar a acreditar. Da mesma forma que quando começaram a falar de forma pejorativa de você, você também foi acreditando. Então lembre-se que tudo aquilo que a gente fala, gente, e principalmente quando se trata de nós mesmos, porque quando a gente fala alguma coisa da nossa própria vida, é a gente que está comandando a própria vida. Então, olha o tamanho do decreto que a gente está falando. Se a gente fala que a gente é incapaz, olha o tamanho do decreto. Olha o poder que a nossa palavra está tendo. É a gente que tem o poder de fazer ou de não fazer. Se a gente decreta que a gente não consegue, aí mesmo que a gente não consegue, né? Então, olha o poder que o nosso decreto, que a nossa palavra tem. É bom a gente ter cuidado que as coisas que a gente vai falando de forma repetitiva vão se tornando um mantra. E aí vão entrando como crença na nossa cabeça. E aí, quando a gente percebe lá na frente, a gente está acreditando em um monte de lorota que foi contada. Então, sempre é importante, primeiro, a gente refletir se aquilo que está na nossa cabeça, aquilo que tem no nosso pensamento, aquilo que a gente está pensando, que a gente está falando, realmente faz sentido, realmente é verdade. É verdade? Ok, a gente pode continuar repetindo. Mas se não for verdade, então a gente começa a repetir aquilo que realmente é a verdade. Aquilo que realmente a gente quer para a nossa vida. Então eu encerro o vídeo de hoje por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu peço por favor que, se vocês puderem, deixarem um like e se inscrever no canal para esse conteúdo que nós criamos juntos aqui ele possa crescer e ser entregue a mais pessoas. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos, eu agradeço cada um que fica comigo aqui até o final.